Para mim, cinema é uma forma de cultura espetacular. O Brasil tem crescido muito no cinema, então é uma forma de cultura que tem que ser considerada bastante. Cinema, para mim, além de estar inserido na cultura, é uma forma de lazer muito gostosa, de estar junto de quem a gente gosta, assistir um filminho, para mim é ótimo, adoro cinema. Cinema é cultura, cinema é entretenimento, todas as pessoas devem ir ao cinema. Bom, o cinema para mim é uma das minhas principais paixões, assim, além de ser, para mim, a arte mais completa, né, não é à toa que a gente fala que é a sétima arte, cinema para mim traduz o que a gente vive no dia a dia. Eu amo cinema. É uma forma de lazer, entretenimento no geral, né? Cinema para mim é a possibilidade de vermos a vida como ela é, ou a vida como ela deveria ou podia ser. Eu acho que o cinema é uma forma de expressão, né? É arte, é você contar uma história, um fato e tocar as pessoas, né? Olá, está no ar mais uma edição do Cine B. Aqui te atualizamos sobre o que acontece no mundo da sétima arte, longe dos estúdios hollywoodianos. Cinema inteligente discutido de forma ampla e profunda. No programa de hoje, você irá conferir um papo com o jornalista e crítico de cinema Marcelo Seabra e uma entrevista exclusiva com o produtor mineiro de curtas, Marcelo Marques. Também conhecerá mais sobre o curta Submission e suas repercussões pelo mundo, além de um debate com o crítico Léo Cunha a respeito do filme e sua polêmica. Sejam bem-vindos, eu sou Luísa Raif e começa agora o Cine B. Je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. A repórter Marina Fraguas entrevistou dois grandes nomes do cinema no estado. O cinema, revolucionário, divertido, formador de opinião. Ao longo da história, a sétima arte tem sido responsável por bilheterias milionárias. Os clássicos eternos e as práticas inovadoras do cinema moderno você confere agora. Se tivéssemos que determinar uma data para marcar o início da história do cinema, esta certamente seria o dia 28 de dezembro de 1895, quando os irmãos Lumière apresentaram publicamente os produtos de seu invento, que em pouco tempo faria nascer uma indústria multibilionária. I'm laughing at clouds so dark up above. Hoje, o cinema representa uma maratona de emoções que nos carrega para dentro da realidade que assistimos. E ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, Hollywood não é o maior produtor de filmes que existe. Atualmente, a maior indústria cinematográfica do mundo pertence à Índia. Ainda assim, Hollywood representa poderosamente as fantásticas produções norte-americanas, mostrando-se de grande importância na constituição da identidade cultural dos Estados Unidos. O jornalista e crítico de cinema Marcelo Seabra vem desvendar conosco os mistérios da sétima arte. Marcelo, quais são as características principais que você observa no cinema atual? Bom, o cinema atual está marcado por muitas repetições, sejam elas sequências, refilmagens, adaptações. Heróis de quadrinho estão em alta hoje, né? Então a gente tem visto muitas adaptações de quadrinho. Mas eu acredito que, como qualquer outro produto cultural, né, qualquer produto artístico, tem que ter renovação também. Então, no meio de tanta coisa que está sendo recauchutada, você tem também ainda o cinema de autor, os bons diretores, os bons roteiristas, que estão criando material inédito para poder dar fôlego para a sétima arte. E quais seriam as suas maiores referências no cinema? Como eu sou de uma geração mais jovem, eu não citaria como referência, por exemplo, os clássicos de 1940, 50. Eu já fico mais com a geração de 70 para frente, que deu uma boa revolucionada no sistema. Então, diria Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, esse pessoal. Também, né, a gente tem que lembrar do cinema pipoca, então Steven Spielberg, George Lucas. E como surgiu essa ideia de fazer um blog sobre cinema? Bom, muita gente me pergunta por saberem que eu assisto muito filme, né? Qual filme que é bom, qual filme que não é. E eu gostaria, como eu não trabalho na área, né, no jornalismo, na crítica de cinema, eu gostaria de manter o contato de alguma forma. Então surgiu a ideia de eu colocar textos no site que eu criei, que é o Pipoqueiro.
E é uma oportunidade que eu tenho, né, de poder colocar para fora as minhas ideias a respeito dos filmes que eu assisti. Embora nunca tenha chegado a se estruturar plenamente como indústria, o cinema brasileiro teve momentos de grande repercussão internacional e tem mantido uma média de 90 a 100 filmes de longa-metragem por ano. Nos últimos anos, demonstrou sua qualidade técnica e artística e hoje consolida-se no mercado nacional, tendo como maior prova dessa maturidade o reconhecimento do público, que tem comparecido cada vez mais às salas de exibição. O Brasil é um grande produtor de curtas e possui vários festivais de grande importância, que acabam consolidando e descobrindo novos aspirantes ao cinema. Conversamos também com o diretor de fotografia, Marcelo Marques, que já trabalhou em diversas produções da sétima arte. Quando eu comecei a fazer cinema, 10 anos, 12 anos atrás, fazer cinema a gente sempre pensou numa tela grande. E hoje, com os novos dispositivos, mobiles, internet, essa qualidade de exibição e a democratização também dos modos de produção, fez com que a gente pudesse não só produzir um filme, mas também exibi-lo e consegue produzir seguindo o mesmo modelo de conseguir o dinheiro primeiro para depois exibir. E exibindo isso também nos traz outro tipo de retorno. E numa sala de cinema de 200 pessoas, a gente passa para um público de 200 mil pessoas. Eu acho que isso é o que está diferenciando mesmo a produção no Brasil. E você, vai ficar aí ou vai correr para o cinema? Submission. Com o roteiro da feminista Ayaan Hirsi Ali, nascida na Somália, ex-deputada holandesa e crítica do Islã, o curta conta a história de uma moça muçulmana forçada a se casar com um marido violento, estuprada por um parente e castigada de forma brutal por adultério. O diretor do filme, o holandês Theo van Gogh, foi assassinado na rua por um radical. Confira agora no Cine B. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. O Allah, as I lie here wounded, my spirit broken, I hear in my head the judge's voice as he pronounces me guilty. The sentence I have to serve is in your words. The woman and the man guilty of adultery or fornication, flog each of them with 100 stripes. Let no compassion move you in their case, in a matter prescribed by Allah. If ye believe in Allah and the last day, and let a party of the believers witness their punishment. Two years ago, on a sunny day, while at the souk, my eyes were caught by those of Rahman, the most handsome man I have ever met. After that day, I couldn't help but notice his presence whenever I went to the marketplace, and I was thrilled when I learned that his appearance at the bazaar was not a coincidence. One day, he suggested we meet in secret,
And I said yes. And as the months went by, our relationship deepened. What is more, out of our love, a new life started to grow. Our happiness did not go unnoticed, and before long, envious eyes gave way to malicious tongues. Let's ignore these people, Rahman and I said to each other, and trust in Allah's mercy. Naive, young, and in love perhaps. But we thought your holiness was on our side. Rahman and I shared affection and trust and a deep respect for each other. How could Allah disapprove? Why would He? When I was 16, my father broke the news to me in the kitchen. You are going to marry Aziz, he said. He's from a virtuous family and will take good care of you. My wedding day was more of a celebration of my family than of mine. Once in my marital home, my husband approached me. Ever since, I recoil from his touch. I am repulsed by his smell, even if he has just had a bath. Yet, O Allah, I obey his commands sanctioned by your words. And I let him take me because each time I push him away, he quotes you. They ask thee concerning women's courses. Say, they are a hurt and a pollution. So keep away from women in their courses and do not approach them until they are clean. But when they have purified themselves, ye may approach them in any manner, time, or place ordained for you by Allah. For Allah loves those who turn to Him constantly, and He loves those who keep themselves pure and clean. O Allah, Most High, you say that men are the protectors and maintainers of women because you have given the one more strength than the other. I feel at least once a week the strength of my husband's fist on my face. Oh Allah, Most High, life with my husband is hard to bear, but I submit my will to you. My husband supports me from his means, and therefore I am devotedly obedient and guard in my husband's absence what you would have me guard. But my husband, maintainer and protector, fears disloyalty and ill conduct on my part. He accuses me of being ungrateful to him. He always finds a reason to doubt my loyalty to him. And after a series of threats and warnings, he starts to beat me. O Allah, most gracious, most merciful, just as you demand of the believing woman, I lower my gaze and guard my modesty. I never display my beauty in ornaments, not even my face or hands. I never strike with my feet in order to draw attention to my hidden ornaments, not even at parties. I never go out of the house unless it is absolutely necessary, and then only with my father's permission. When I do go out, I draw my veil over my bosom, as you wish. Once in a while, I sin. I fantasize about feeling the wind through my hair or the sun on my skin, perhaps on the beach. And I daydream about an extended journey through the world, imagining all the places and peoples out there. Of course, I shall never see these places or meet many people because it is so important for me to guard my modesty in order to please you, O Allah. So,
I cheerfully do as you say and cover my body from head to toe, except while I'm in the house with family members only. Generally, I'm really happy with my life. However, things have changed since my father's brother Hakim is staying with us. He waits till I'm at home alone and comes to my room and he orders me to do things to him, to touch him in places most intimate. So since he's with us, I took to the habit of wearing the veil inside in order to deter him. That doesn't stop him, though. Twice now, he unveiled me, ripped my inner garments, and raped me. And when I told my mother, she said she would take it up with my father, but my father ordered her and me not to question his brother's honor. I experience pain each time my uncle comes to see me. I feel caged like an animal waiting for slaughter, and I'm filled with guilt and shame, and I feel abandoned, yet surrounded by family and friends. Oh, Allah. Hakim is gone now that he knows that I'm pregnant. The verdict that has killed my faith and love is in your holy book. Faith in you, submission to you, feels like self-betrayal. Oh Allah, giver and taker of life, you admonish all who believe to turn towards you in order to attain bliss. I have done nothing my whole life but turn to you. And now that I pray for salvation under my veil, you remain silent, like the grave I long for. Para tratar do tema, convidamos o crítico Léo Cunha, que comentou a respeito dos vídeos islamofóbicos e sua repercussão no mundo, protestos e violência. Convidado de hoje para o Curta S, o professor Léo Cunha, da UniBH. Boa noite, professor. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. E nós vamos discutir o tema em relação ao filme, que é a violência às mulheres islâmicas, e toda essa questão dos vídeos islamofóbicos, da repercussão mundial, principalmente no Ocidente e também, né, no Oriente Médio, o preconceito. Então nós vamos abordar essa série de temas relacionada à cultura islâmica e à cultura ocidental também. Bom, queria primeiro saber sua opinião a respeito desse curta, o que você achou, se foi interessante, se foi exagerado. Eu acho que é um filme que é interessante e pode ser considerado exagerado dependendo do ponto de vista, né? Mas eu acho que até o impacto dele e a repercussão que ele teve é fruto da qualidade do vídeo, né? Da qualidade do filme. Se fosse um filme com menos qualidade narrativa, menos qualidade de imagem também, talvez não tivesse gerado tanta repercussão. A gente vê uma mulher com uma fala que normalmente a gente se dirige a um Deus, ou no caso, né, a Allah, para fazer uma prece, para fazer um pedido, e ela aparentemente vai fazer isso, mas ela na verdade está fazendo um desabafo, é uma queixa, né? E nesse sentido, uma denúncia. E nesse sentido é bastante corajosa a postura do filme. E feito de uma maneira que envolve o espectador, e eu acho que dá para entender por que teve tamanha repercussão. E assim, o entendimento em relação a esse curta é que ele pode ser abordado sobre dois ângulos. Um é em relação à questão da defesa dos direitos da mulher, e que isso com certeza vai ajudar no combate à violência. E, por outro lado, o vídeo também pode incitar o preconceito do povo, né, do Ocidente em relação à cultura islâmica, porque é muito abordada essa questão do maltrato à mulher. Então, para quem é mais desinformado, para nós que não temos muito acesso ao que ocorre de verdade na cultura, no Islã, para a gente, às vezes, a impressão que dá é que
lá é realmente o inferno, que mulher lá é tratada como animal e tudo. Então, eu não sei dizer se seria talvez um exagero, se isso acontece somente com algumas mulheres muçulmanas ou se são com todas. Então, eu queria saber, assim, se o vídeo, ele vai mais para o lado de incitar o preconceito no Ocidente ou para combater também a violência à mulher. Eu acho que ele funciona como a intenção dele é de combater, de denunciar e combater a violência, o preconceito, a intolerância, e pode ter até esse efeito que você falou aí, né, de algumas pessoas, ao assistir o filme, sentirem não um preconceito, mas uma confirmação de uma suspeita ou de um preconceito, né, de que você olha, está vendo, eu sempre imaginei que o tratamento das mulheres lá fosse realmente dessa forma. Mas, por outro lado, pode também ter um efeito diferente, que é falar assim, olha, pessoas, né, que são até ligadas ou dentro daquele universo têm coragem de se manifestar e de se expor. Então, quer dizer, a questão não é tão fechada assim, se há pessoas que estão tendo espaço para se manifestar, para se rebelar. Todas essas possibilidades existem, né? A gente, diante de uma obra de arte como essa, não existe uma reação única. Né? Todas essas que foram citadas e outras podem surgir. Inclusive, uma dessas reações foi o assassinato do diretor, o Theo Van Gogh, que ele trabalhou junto com a Ryan na produção do filme. E quando ele foi assassinado, pregaram um papel no peito dele, escrevendo que ela seria a próxima. Então, a partir daí, ela sofreu diversas ameaças, mas até hoje ela está aí na luta, né, aos direitos das mulheres muçulmanas. Mas esses vídeos, ao mesmo tempo que eles são muito bons, mas eles incitam muita violência também. Mas é válido. O artista, no caso, tanto ela quanto o diretor, né, eles são corajosos, eles sabem que eles estão mexendo num vespeiro, eles sabem que eles estão mexendo com pessoas intolerantes, com pessoas fanáticas, não só nesse caso, né, da religião, mas em outros tipos de fanatismos, políticos, culturais em geral, até esportivos, podem gerar esse tipo de reação. E já aconteceu várias vezes, né? Então, o artista tem que estar consciente de que isso pode acontecer, né? Bom, e né, seguindo com o tema, atualmente teve um filme, um longa-metragem de aproximadamente 2 horas, e se chama A Inocência dos Muçulmanos. E ele retrata bem, ele faz uma crítica, mas é uma crítica muito preconceituosa e racista em relação à cultura islâmica. Então, a partir disso, surgiram diversas revoltas no mundo inteiro. Na Líbia mataram o embaixador. Então, repercutiu de maneira que começou na Líbia, e foi no Egito, e foi em outras regiões do Oriente Médio, e resultou na morte de 50 pessoas, repercussão mundial, e aí entra na questão. O YouTube veiculou esse vídeo, então qualquer um pode ter acesso. Então, até que ponto que o YouTube tem responsabilidade nisso, né? Se ele se esses filmes, esses vídeos islamofóbicos, eles deveriam passar por um certo crivo para evitarem um conflito maior, uma violência que leva à morte, como levou esse filme. Bom, em ambos os casos geraram morte, mas eu acho que são histórias muito diferentes, são contextos muito diferentes. Um é feito pensado, criado, gestado por uma pessoa que está falando do seu próprio universo, com conhecimento de causa, né, que é o caso desse filme do Theo Van Gogh. O outro é um filme feito por uma pessoa que é inimiga dos islâmicos, né, que é um militante judeu ou anti-islâmico, seja o que for. Então ele está falando de um universo a partir do preconceito dele e não do conhecimento dele. Então é bem diferente a situação dos dois, né? Embora ambos tenham gerado uma repercussão semelhante, que foi o assassinato do diretor que fez o filme, o outro uma matança generalizada, uma gritaria generalizada, um conflito espalhado em vários países do mundo. Quer dizer, a reação de intolerância é a mesma,
mas o objeto que gerou é muito diferente. Não, com certeza. E com relação ao YouTube, Léo, o que você acredita? Que realmente deve ter esse crivo aí na seleção dos vídeos islamofóbicos, que é bem claro que é e que não é islamofóbico. Esse da Ayan claramente é um vídeo que seria até uma denúncia, não é de qualquer, não é racista da maneira que esse outro foi. Então, você acha que deveria ter um crivo maior, uma coisa mais severa na seleção desses filmes? Essa é uma das grandes polêmicas que envolve atualmente a internet e sites como o YouTube, né? Porque ele, na verdade, ele é um grande repositório, né? A pessoa pode publicar o que bem entender ali. Há pessoas que defendem um controle, há países que controlam, né? A China, por exemplo, tem um controle bem forte sobre o YouTube. Vários países mais ditatoriais têm um controle forte e outros países rejeitam isso. Então, é uma situação que não está bem resolvida, nem lá do lado chinês, com o puro controle, nem também do nosso lado ocidental, com uma recusa, às vezes, até a discutir esse controle. Né? Eu acho que a nossa sociedade, especialmente a sociedade ocidental, ainda não conseguiu parar para pensar como não uma censura, não acho que é o caso de censurar, mas de realmente controlar, de ter avisos, olha, igual na televisão tem, olha, esse filme é indicado ou contraindicado para tal idade. Pode ser que algum mecanismo dessa forma... Isso, né? Hoje em dia, acesso a tudo, a qualquer coisa, uma criança... Então, é bem complicado. É um tema muito delicado que a gente passaria horas aqui discutindo, mas infelizmente a gente não tem esse tempo. Mas eu entendi o seu ponto de vista em relação a isso, e isso vai ser, eu acredito que vai ser um processo bem longo, que vai ter que passar por uma mudança profunda aí na questão dessa liberação exacerbada de qualquer coisa na internet. Eu acho que passa por uma regulamentação, mas que ainda está longe de ser consensual. Uhum. De uma outra reação, né? Porque certos vídeos causam esse enfurecimento, essa reação violenta, mas você teria um exemplo não tão óbvio, igual que a gente está tratando aqui, mas um exemplo mais inusitado de uma reação violenta com um filme de grande repercussão, por exemplo? Eu acho que qualquer caso que envolva intolerância, né, é capaz de gerar uma reação desse tipo. Recentemente, agora no meio do ano, em julho, quando foi lançado esse último filme do Batman, da série do Batman, assim que o filme foi lançado, um crítico americano fez uma crítica demolindo o filme, falando muito mal do filme, da narrativa, dos personagens, falando que era um filme com problemas, né, estéticos, etc. Que é normal, né? Tem aspectos positivos e negativos. Porém, nesse caso, um dos fanáticos pelo Batman, que também existe esse fanatismo na área cultural, na área do entretenimento e tudo, um desses fanáticos começou a ameaçar esse crítico de morte, e ele teve que se esconder, né? E gerou uma grande discussão nas redes sociais, no próprio veículo onde aquilo foi publicado, porque, né, é um campo em que aparentemente estaria longe das questões religiosas, das questões dogmáticas, um campo da cultura de massa, né, e mesmo assim é capaz de gerar uma reação de um fanático. E até mesmo o atentado que teve, gerou grande repercussão pela exibição do Batman, que é um filme, né, extremamente comercial, né, no auditório de anos. Mas é isso, em qualquer, dependendo a intolerância humana para certos aspectos, ela chega a tal ponto que a reação é de extrema violência, prejudicando pessoas que não têm nada dessa história, né? Bom, Léo, muito obrigada pela sua presença, o bate-papo foi muito agradável. Eu que agradeço. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Encerramos mais um Cine B. A gente se vê na semana que vem.